Pessoal, então, bom dia, né? Hoje a gente vai dar sequência a mais uma aula das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Nesta semana 9 nós vamos estar adentrando um novo projeto, né? Toda nova semana de atividade a gente vai ter uma temática nova a partir desses momentos, né? Então, vocês sabem que vocês têm 15 dias para estar fazendo a atividade, né? E postando para nós. Então, é o prazo de 15 dias. Bom dia, Dawana. E então, vão utilizar esse tempo para estar pré-estabelecendo, elaborando, então, as atividades e nos devolvendo. Bom dia, professor Marcos. Bom dia, desculpa a demora, que até eu finalizar outra Ah, aula e entrar é um minuto. Hein? tranquilo, tudo certo. Então, e a semana 8, o prazo vence hoje até às 11h59. Então, a semana 8, vocês devem ter percebido que se prolongou o período, né, de postagem. Então, a postagem da semana 8 era até hoje, então deu quase um mês de semana 8 de atividade. E já falo e coloco para vocês que, mesmo assim, eu tenho muitos trabalhos que eu não recebi da semana 8. Tá? Então, para quem está devendo atividade, coloque em dia, organize, porque a semana 8 ela é a recuperação de estudo da semana 6, tá? Semana 8 é a recuperação de estudo da semana 6. Para quem não fez, favor organizar e fazer atividade, porque senão vocês vão ficar sem nota, tá? Então, a gente pede encarecidamente que vocês do ensino médio coloquem em pauta isso também, tá? Mais algum professor gostaria de colocar alguma coisa? Opa, o Cauã está participando hoje, diz a prof. É, Simara. Onde estás, Cauã? Dê um oi. Aqui. Oi, Cauê, tudo bem? Oi, Bom dia, Tudo pessoal. certo? tudo bem com vocês aí? Tudo tranquilo, que saudade, Cauê. Que bom, fico bem feliz em saber que você está participando hoje com nós aqui. Eu também. Ai, que bom que você está bem então, tá? Então Então tá. fique por aí para prestar atenção em nós aqui, tá? Tá bom? Tá. Tá ok. Então, pessoal, a atividade da semana 9, nós vamos estar falando um pouco sobre a Constituição brasileira, né? Então, a atividade da semana 9 vai ser, vai ser sobre a Constituição. Eu vou duplicar a tela para a gente colocar a atividade aqui, né, para vocês poderem visualizá-la. E a gente vai fazer a leitura na íntegra da atividade, que já está disponível para vocês no Google Sala de Aula com alguns slides. Esses slides também eles vão ser utilizados por vocês para a questão de complemento do complemento do conteúdo para vocês poderem fazer a leitura e poder responder então as 10 questões que nesse documento está disponível para vocês, tá? Então vamos lá. O documento então começa com a Constituição brasileira, né? O que é a Constituição? Então, primeiro a gente vai pedir para que vocês façam essa leitura mais pontual do documento, tá? Para vocês poderem, então, se aprofundar. O que é realmente a Constituição brasileira e como foi esse processo, né? Então, o que é a Constituição, né? Uma Constituição é um conjunto de base de leis, normas e regras de um país, ou até mesmo de uma instituição. É a Constituição Federal que regula e organiza todas as possíveis atuações do Estado perante sua população, interna e externamente. Enquanto legislação, a Constituição é a lei máxima que apresenta os limites do poder do governo e descreve os deveres e os direitos de cada cidadão. A Constituição é a lei máxima de um país, que traça os parâmetros do sistema judiciário e define os princípios e diretrizes que regem uma sociedade.
Ou seja, ela organiza e sistematiza um conjunto de preceitos, normas, propriedades e preferências que a sociedade acordou. É um pacto social constitutivo de uma nação. A Constituição é também conhecida como a lei fundamental do Estado, ou lei que um povo impõe aos que governam, para evitar o despotismo dos governantes. Constituição Só Brasileira de uma coisa, Jonas. 1988. Sim, pode falar, professor. Então, principalmente nessa questão Constituição Federativa Brasileira, né, nós temos que, de um certo modo, entender que nesse livro, né, que está aí todas as leis que regem um país, né? Então, principalmente dentro do princípio federal, né? Então, aí que principalmente estados e municípios vão estar baseados, né? Porque nenhuma lei criada, tanto pelo Estado, pode ir contra a própria Constituição, né? Como percebem, é o livro máximo, né? Então, que aos futuros estudantes de direito, né, vão perceber bem que, né, vai estar tudo ligado, tá? Então, de um certo modo, Constituição é o nosso carro-chefe, né? De leis, direitos, mas também deveres. Então, que tenham bem claro que todo cidadão brasileiro ele tem direito, mas também ele tem deveres a seguirem, né? Então, que fique bem claro. Isso aí. Pessoal, só um pouquinho, professor Jonas. Posso Pode, claro, fazer sim, um professor aporte? Wagner. Bom dia a todos aí, os professores, aos alunos. Bom dia. O professor Jardel falou, né, dessa questão da superioridade da Constituição, só lembrando, né, cada município e cada estado, eles também têm as suas leis, né, que regem a população, que regem as administrações, que regem, enfim, né, os estados e municípios. Todos, na verdade, devem estar de acordo com a Carta Magna, que é a Constituição brasileira, né? Portanto, ela é superior às leis orgânicas, né? As leis municipais, as leis estaduais, enfim, só essa contribuição para lembrar disso também, né? E complementando isso também, né, professor Wagner e Jardel, que a Constituição, claro, é a lei máxima do Brasil, né? Mas que cada estado ela tem que respeitar essa lei. Ela pode ter a sua lei estadual e municipal, mas ela vai sempre seguir a lei máxima, que é a Constituição, né? Então, a Constituição brasileira, a última versão é de 88, né? Então, antes da Constituição de 88, o Brasil já havia sido regulamentado por outras 6 constituições. A Constituição de 88 é a 7ª do país, desde sua independência em 1822, e a 6ª, se considerado apenas o período do Brasil República. As constituições anteriores foram as seguintes: Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, em 1891, Constituição Brasileira de 34, 37, 46, 67 e daí a de 88, né? História da Constituição de 1988. Alguém gostaria de continuar? Pode deixar que eu continuo, Jonas. Ok. Conhecida como Constituição Cidadã, a Constituição da República Federativa do Brasil estabeleceu a democracia após 21 anos de ditadura militar no Brasil. A Constituição de 1988 foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, presidiada pelo deputado Ulisses Guimarães, e composta por 559 parlamentares. A Constituição de 1988 consolidou a transição de um regime autoritário para um democrático,
Assim, restabeleceu a inviolabilidade de direitos e liberdades básicas e instituiu preceitos progressistas, tais como igualdade de gênero, a criminalização do racismo, a proibição da tortura e os direitos sociais como educação, trabalho e saúde. Desde 1964, o Brasil enfrentava o autoritarismo imposto pelo governo militar. A partir de 1967, o país passou a ser regido pela Constituição Brasileira de 1967, a qual estabelecia atos institucionais com a finalidade de atender aos interesses da ditadura militar no Brasil. Na década de 1980, o país beirava o estado de exceção, no qual as garantias individuais e sociais eram ignoradas e os direitos fundamentais eram restritos. A conjuntura da época fez crescer o anseio por uma Constituição que assegurava os valores democráticos. Após o fim da ditadura militar, o país entrou em um processo de redemocratização e surgiu a necessidade da construção de uma nova Constituição, contexto constitucional democrático. Em fevereiro de 1987, o deputado Ulisses Guimarães iniciou as sessões da Assembleia Nacional Constituinte, composta por 559 congressistas, para elaborar um novo documento, marcando o início da consolidação da democracia. Após os anos de regime autoritário, a nova Constituição foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. O documento constitucional assegurou garantias aos direitos fundamentais, qualificou como inafiançável crimes como tortura e ações armadas contra o Estado democrático e a ordem constitucional, criando mecanismos legais para impedir golpes de qualquer natureza. A estrutura da Constituição de 1988 está dividida em 9 títulos que abarcam 250 artigos, que, por sua vez, carregam todas as normas essenciais como direitos fundamentais, estrutura do Estado, competência de cada ente, além de regras de cunho formal, relativas à organização básica do Estado. Os títulos da Constituição de 88 são os seguintes. Eu não sei se eu vou fazer a leitura de todos, mas assim, ó, vamos pelo primeiro, né? Princípios fundamentais, cita os fundamentos que constituem a República Federativa do Brasil. O número 2, então, o título número 2 é Direitos e Garantias Fundamentais. Ele vai classificar os direitos e garantias em 5 grupos básicos, né? Direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, nacionalidade e direitos políticos e partidos políticos. O título 3, Organização do Estado, né? Define a organização política administrativa e as atribuições dos entes da federação, que então seria a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. O título 4, Organização dos Poderes, elenca as atribuições de cada um dos poderes e define os processos legislativos, incluindo as emendas constitucionais, né? Os 3 poderes, relembrando, executivo, legislativo e judiciário, né? O título 5, defesa do Estado e das instituições democráticas, trata sobre questões relativas à segurança nacional, regulamentando a intervenção do governo federal. Título 6, tributação e orçamento, estabelece as limitações tributárias do poder público, organizando e detalhando o sistema tributário. Título 7, ordem econômica e financeira, regulamenta a atividade econômica e financeira e o sistema financeiro nacional. Título 8, ordem social, discorre sobre o bom convívio e o desenvolvimento social do cidadão, bem como sobre os deveres do Estado, como saúde, educação,
cultura e esporte, ciência e tecnologia, comunicação social, meio ambiente, família e populações indígenas. E título 9, disposições constitucionais gerais. Aborda temáticas variadas, não inseridas em outros títulos por se referir a assuntos mais específicos. Então, esta é a estruturação hoje da Constituição brasileira, tá? O que ela vai definir, né? Primeiro, ela vai salientar os direitos e deveres, né? Os princípios fundamentais da República. Então, o que a República tem que assegurar ao cidadão? Então, ela vai estar constituída em cima desses fundamentos. E, claro, daí a estruturação do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais, certo? Características da Constituição de 1988. Elaborada por uma Assembleia formada por congressistas conservadores e progressistas. A Constituição da República Federativa do Brasil reúne anseios democráticos, ideias progressistas, bem como velhos costumes centralizadores. O documento é formal, escrito com um sistema ordenado de regras, analítico e rígido, contribuindo o papel de preponderante no ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição Federal só pode ser alterada com aprovação de uma emenda de emendas constitucionais, que servem para alterar ou modificar o texto e interpretação de alguma parte da Constituição. Para alterar as garantias previstas na Constituição, é necessário aprovar um projeto de emenda constitucional, a PEC. A aprovação envolve trâmites que vão desde o processo de apreciação no Congresso e Senado Nacional até a escolha da sociedade, por meio de referendos, por exemplo. Ao longo do tempo, a Constituição de 88 passou por diversas emendas constitucionais. Em 2018, já haviam sido apresentadas mais de 100 emendas. A quantidade de emendas constitucionais em 30 anos é considerada excessiva por alguns juristas. Entretanto, outros concordam que as emendas são necessárias para que as leis possam ser atualizadas, se adequando às mudanças da sociedade. Principais conquistas da Constituição de 1988. A Constituição brasileira é considerada uma das mais avançadas do mundo no que se refere a direitos e garantias fundamentais. A Carta Magna de 1988 restituiu a democracia e promoveu a cidadania, garantindo direitos individuais e sociais. Entre os principais avanços da Constituição estão eleição direta para os cargos de presidente, governador de estado e do Distrito Federal, prefeito, deputado federal, estadual e distrital, senador e vereador. Redução do mandato presidencial de 5 para 4 anos. Garantia de maior autonomia para os municípios. Liberdade de expressão e fim da censura aos meios de comunicação, filmes, peças de teatro e música e etc. Criação do SUS, Sistema Único de Saúde no país. Marco nos direitos dos índios, com demarcação de terras indígenas e proteção do meio ambiente. Garantia de direitos trabalhistas como seguro-desemprego, abono de férias, jornada semanal de 44 horas, direito à greve e à liberdade sindical. Igualdade de gênero e fomento ao trabalho feminino,
com reconhecimento de seus direitos individuais e sociais. Então, né, basicamente, que se for ver cada princípio, aí nós temos conteúdo histórico, né, para quase um ano. Então, desde o princípio republicano até hoje, vocês percebem várias mudanças, várias transformações desde o princípio ali da própria ditadura militar, né? Hoje nós temos liberdade de escolha, expressão, ouvir tal música, assistir tal filme e assim por diante. Isso é uma conquista, né, do povo brasileiro, porque no contexto histórico tem muito conteúdo para ser estudado, para ser desvendado e, né, e até os dias de hoje. Atividade proposta já, Jonas? Isso, acho que já dá para a gente entrar na atividade proposta, né? Vamos fazer uma contextualização, eu acho, das questões, né? Vamos tentar fazer a leitura e daí contextualizamos para eles. Se eles tiverem dúvidas, eles já vão nos perguntando, eu acho, né? Pode ser. Professor Wagner, quer fazer a leitura da atividade? Oi, vocês que sabem. Pode ser. Tá, então, vai lá. Eu acho que uma por uma, né? Isso aí. Vai comentando alguma coisa necessária. Então, dentro do que está proposto, né, atividade 1, nós comemoramos nesse mês a data do 7 de setembro, muito importante para a nossa identidade enquanto brasileiros, né? Então, foi colocado ali, que data comemorativa é essa? Qual a importância para nós brasileiros e nosso país do acontecimento que ocorreu nesse dia? Nessa questão aqui vocês vão ter que relatar, porque ela é bem simples, né? Então, que data comemorativa é esta? Especificamente 7 de setembro. E qual é a importância para nós brasileiros essa data específica? O que aconteceu no 7 de setembro e o que isso envolveu até os dias de hoje, né? E por que ela está relacionada diretamente com a Constituição brasileira, né? Então, é isso que nós temos que colocar. Ô, professores, né? Só fazer um aporte. Só lembrando, né, que uma data importante no dia 7 de setembro. Um acontecimento, né, dessa data, né? Porque, na verdade, assim, que data é essa, né? Essa data, 7 de setembro. Então, nós comemoramos o quê? O 7 de setembro? Não, né? Nós não comemoramos essa data, nós comemoramos um acontecimento, né, dessa data. Isso aí. Correto? Para não haver dúvida. Isso aí. Ok, a segunda, podemos? Isso, segunda questão. Bom, então, vamos lá. A Constituição brasileira é considerada uma das mais avançadas do mundo por garantir direitos sociais como liberdade de expressão, acesso à saúde, direitos trabalhistas, igualdade de gênero, enfim, Você acredita que o fato desses direitos estarem assegurados na Constituição faz com que eles sejam colocados em prática no nosso país? Sim ou não, né? Justifique sua resposta. Aqui vocês vão contextualizar, né? Se ela é considerada um dos marcos, né, do avanço aí dos direitos sociais do cidadão, para vocês, então, tudo isso assegura-se a quê, né? Como é colocado isso em prática no nosso país? É colocado em prática no nosso país a Constituição? Aqui vocês vão justificar daí, né? Vão colocando, vão pontuando isso. Professor, mais um aporte aí. Sim. Essa ideia, por exemplo, assim, daqui a pouco a gente, nós como brasileiros, a gente, na verdade, não se dá o devido valor, né? Enquanto povo, enquanto população, enquanto cidadão. Então, a primeira parte da questão, é uma das mais avançadas do mundo para garantir direitos, né? Aí, de repente, a gente pode, de uma forma preconceituosa, achar que não é verdade isso, né? Então, é um preconceito que nós temos e uma discriminação própria, né? Nós não acreditamos na gente. Vai querer dizer que a Constituição brasileira é uma das mais avançadas do mundo, né?
E por incrível que pareça, realmente é uma das mais avançadas do mundo. Nós temos países asiáticos, africanos, né, entre outros e outros continentes, que não têm uma Constituição como a nossa, né, tão evoluída, tão avançada como a nossa. Isso é importante a gente frisar também, correto? Isso aí. Posso só Nem fazer um todos têm a comentário aí? mesma estruturação, né? Pode falar, professor. Na verdade, está certo o que o professor Wagner falou, né? Ela é o grande pecado aí é que nós, como cidadãos, a gente acha que o nosso ato de cidadania é só ir lá e eleger, votar para alguém. A gente não faz o nosso papel por inteiro no ato de cidadania, né? Que é de participar, de opinar, de discutir, se fazer presente, né? E realmente a nossa Constituição ela é a mais completa, é a que mais abrange, porque ela já diz Constituição cidadã, né? Para atender todos. Só que o povo brasileiro tem o grande defeito de ficar sentado esperando, né? Esse que é o problema, né? Certo, é isso aí. Então, com base nisso, né, tendo como é que eu vou dizer assim, esse conceito crítico, né, crítico, histórico, filosófico, entre outros, aí, sociológico também, né, pensar realmente na questão 2, se o que nós temos lá garantidos acontecem de verdade, né, na prática, sim ou não, né? É isso? Isso aí. Isso aí. Bem, seguimos? Seguimos. Questão 3. Questão 3, então a questão é simples, o que é a Constituição e quais suas funções principais, né? Isso aí. Questão 4. A Constituição Cidadã foi considerada uma grande conquista para a população brasileira. Para entender a história da Constituição, desde 1824 até a Constituição de hoje, né, a que está vigente, descreva as principais características de cada uma. A Constituição Cidadã, eu acho que para não ficar muito repetitivo, né, é o que o professor Marcos colocou, o professor Wagner, e daí a pergunta pede, então, vocês descrevam as principais características de cada uma. Quais são as características dessa Constituição Cidadã? Aquela breve leitura que eu fiz, que até vou retomar lá em cima, se os professores... essa parte da estruturação é a parte das características, que ela vai caracterizando, né? Qual é a característica principal da nossa Constituição? O que ela engloba, né? Então é aí que vocês vão estar adentrando nela também, né? Próxima questão. Certo, então vamos lá, deixa eu ver se estou... estou com o microfone ligado. A Constituição vigente do Brasil foi promulgada em outubro de 1988, garantindo uma série de direitos à população. Esse documento pode ser alterado e qual é o processo? Isso. O Então, Jonas acabou de comentar, né? acabei de comentar isso. Então, é essa análise que vocês vão fazer agora, né? Esse documento ele pode ser alterado e qual é o processo? Qual é o acontecimento para alterar esse documento, né? Teve todo um processo histórico que aconteceu, né? Foram 7 versões. Mas como que aconteceu tudo isso, né? Então, também parte de uma análise de vocês. Questão 6. A Constituição Federal Brasileira de 1934, que foi a segunda da República, manteve a base liberal e democrática da Constituição anterior, que foi de 1891. Mas essa Constituição de 34 incorporou uma série de novidades importantes. Então, quais foram essas novidades? Isso, exatamente. Fazer uma listagem delas, né? Isso aí. Questão 7. As constituições são documentos importantes porque definem a natureza do governo, a origem do poder e a forma de organização. As constituições de 1824 e 1891 excluíram a maior parte da população brasileira do exercício da cidadania. Com base na leitura dos textos, descreva alguns argumentos que comprovam que a maior parte da população foi excluída do exercício da cidadania. Nessas duas constituições, né, professor Jonas? Isso aí. A de 24 e de
1824 e 1891, né? Então, nas duas vocês vão fazer essa contextualização, né? Mas eu vou mostrar depois o material também complementar, que também foi para cada um de vocês, para poder responder essa parte, tá? Questão 8. Só mais um comentário, professor Jonas, na questão 7, Sim, né? sim. Então, Claro. por exemplo, na Constituição vigente hoje, nós percebemos, se a gente analisar com bastante calma, nós vamos perceber que ela é o inverso da de 1824 e 1891. Ou seja, a nossa Constituição hoje ela é democrática. Então vai a sugestão, né? Vai a dica, democrática. Ela garante muitos direitos. E as duas mencionadas aí, elas não eram democráticas porque elas eram excludentes, correto? Isso aí. Isso aí. E são duas que elas fazem parte do contexto histórico, mas elas têm características diferenciadas das atuais, né? E Isso. é essa análise que vocês vão ter que fazer, né? 8, então? Isso. Tá bom. Na questão 8 é para descrever o que a conquista da garantia. Tá certo, né? Descrever o que a conquista da garantia da liberdade de imprensa, da liberdade de pensamento e organização, prevista na Constituição de 1988, representou para a participação política da população brasileira. Aqui vocês vão ter que colocar, descrever especificamente como que foi essa conquista da garantia de liberdade de imprensa, de pensamento ao longo da construção da Constituição, né? Mas agora já prevista na de 88. Como que foi essa construção? Porque a gente teve várias versões, como o professor Wagner colocou, né? Cada uma teve uma forma, ou especificamente fundamentada em cima daquele período da história, né? Quando a gente chegou na ditadura militar, ela também foi reconstruída, foi reformulada. Então, para chegar nessa questão de liberdade de imprensa, de pensamento, houve-se um processo. Como foi esse processo de conquista, né? Questão 9. Questão 9, então. Qual governo deu início ao processo de redemocratização do país, convocando eleições para uma Assembleia Nacional Constituinte, onde, depois de 2 anos de discussões, em 3 de outubro de 1988, foi promulgada por Ulisses Guimarães, que era deputado, foi eleito presidente da Constituinte, né? Então, que foi promulgada a Constituição Cidadã de 1988. Eu acho que essa questão ficou meia incoerente. Acho que as meninas não colocaram, porque inicia com qual governo deu início, né? Eu acho que ficou meio incoerente aqui. Mas nos textos, não, acho que não vai falar, né? Quem que foi não o vai, governo, mas né? acho que mais é na leitura complementar, mas a 9 ficou um pouco incoerente. Até eu vou colocar ela em destaque em negrito aqui, pra gente. Eu não tinha nem observado essa questão especificamente. Mas, pessoal, a questão 9, vamos tentar, então, porque ao mesmo tempo que ela já pergunta, ela já responde, né? Então, tentar vamos reestruturar ela colocando em que ponto? Como foi o processo de democratização a partir de 88 no Brasil? Eu acho que essa seria a vertente mais certa para vocês aí, tá? Qual é o processo de democratização? Viu, Jonas? E Oi. ali, só falar um pouquinho do Ulisses Guimarães, vocês também, professores, devem lembrar que foi uma briga enorme para conseguir aprovar essa Constituição. Ele bateu de frente com os interesses dos grandes na época. Isso. Que foi uma batalha enorme dentro daquele Congresso para conseguir aprovar essa Constituição. Tanto é que logo depois ele sumiu, né? Lembra que caiu o helicóptero dele? E até hoje não se sabe mais nada sobre esse cara. Então é para ver que teve Nunca mais se falou, né? teve pessoas que bateram de frente com os interesses que em todas as outras constituições só atendia grupos. E eles conseguiram reverter e transformar a nossa Constituição em direitos e deveres para toda a população, né? Então foi um cara muito importante na elaboração dessa Constituição, né? Isso aí. Perfeito, e eu acho que dá para a Marcos. gente esmiuçar mais essa questão, né? Tá.
Perfeito, professor Marcos. O que o senhor falou aí agora da ideia, né, dessa grande personagem, né, da política brasileira que sumiu depois ali de alguns tempos, né? Até hoje ninguém tem explicações convincentes para o sumiço dele, né? Apenas que caiu o helicóptero no mar. Eu acho que seria interessante aí, né, os alunos buscarem um pouco dessa história também. Concordam? Como um Isso, complemento, claro. né? Até estou Exatamente. colocando aqui, ó. E como aconteceu esse fato histórico, né? Isso, exatamente, né? Fica como uma sugestão de uma pesquisa um pouco mais extra aí, né? Pesquisa lá, o que aconteceu com o deputado Ulisses Guimarães. É um conhecimento histórico muito interessante, eu acho, para vocês que são mais novos aí, queridos alunos. E o que mais chama atenção ali é que o copiloto foi encontrado, mas o corpo do Ulisses nunca foi encontrado, né? Lembrando isso, exato, perfeito. Isso aí. Nunca foi encontrado. E daí, a partir dali, já se... A sociedade brasileira também já teve outro rumo, né? Na política. Totalmente. Depois desse acontecimento específico, né? Vamos lá, então. Questão 10 e última, então, professor Wagner. Bem, vamos lá. Com base nos estudos realizados sobre Constituição, responda: qual a Constituição mais longa da história? Quantos anos durou? Por quem foi outorgada? Quais as duas características mais marcantes? Isso aí. E a questão de... Oi, pode falar, professor. Aqui é a questão da Constituição outorgada. Importante também, né? Existe a outorgada e a outra que é promulgada, né? E a promulgada, exato. Também vale como sugestão para os alunos procurarem uma diferença, não sei se vocês concordam comigo, entre o que é uma Constituição promulgada e uma Constituição outorgada. Outorgada. Dá para a gente fazer, dá para eles sim fazerem essa pesquisa que a partir delas vão conseguir responder a questão 10, né? Perfeito, exatamente, isso aí. Com certeza. Fica uma questão uma pesquisa mais a fundo, né? De como se constituiu tudo isso, né? Todo o nosso processo histórico. E eles podem até colocar ali, tipo, na hora da pesquisa, numa linha de tempo, saber qual que foi promulgada e qual que foi outorgada entre elas, né? Isso aí. Todas as constituições que o Brasil teve, né? E, pessoal, vocês vão poder também utilizar o material extra que o professor lançou para vocês sobre a Constituição de 24, de 91, de 1934, de 37, de 46, 67 e 88, que daí é considerada a Constituição Cidadã. Então, aqui são 8 lâminas aí que foram para vocês também, o histórico, né? Para facilitar também na construção dessas respostas aí mais completas, mais bem formuladas por vocês, tá? Ao longo da semana também eu vou estar disponibilizando nos grupos de WhatsApp alguns vídeos, né? Ou 7 vídeos das 7 constituições, um breve histórico de cada uma, seguindo essas lâminas aqui também para vocês, tá? Esse seria o material complementar que está indo para vocês também, né? Especificamente. Pessoal, alguma dúvida? Algum ponto específico a ser pontuado, colocado? Todo mundo entendeu a atividade? São 10 perguntas em que vocês vão responder ali mesmo no documento, tá? Só a questão 10, que a gente reformulou ela novamente hoje ainda, mas ela já automaticamente já se salva e vai direto para vocês, tá? Oi? A 9, né? A 9, isso, a questão 9. Questão 9, isso aí, professor. Questão 9 já foi reformulada nesse mesmo momento e ela já automaticamente salva para vocês lá. Tá? Então, fiquem tranquilos, certo? Dúvidas, nós vamos estar pelo WhatsApp, né, professores? Pode chamar o professor Marcos, o professor Wagner, o professor Jardel, tá? As professoras, vocês devem ter prestado atenção que elas não estão hoje, porque a gente se dividiu em 2 grupos, né? Então, as professoras ficaram como grupo 1 e nós como grupo 2, tá? Então, a gente vai sempre intercalando. Semana que vem,
é as professoras. E daí na outra semana os professores, assim sucessivamente. Certo? Alguma dúvida? Mais algum ponto específico? Professor Jardel, alguma colocação, talvez? Prof. Simária? Não, tudo certo, prof. Tudo Até por tranquilo? instância, agora que eu vou sair, vou entrar no conselho de classe do Ruter, tá? Ah, tá, bem tranquilo, tá, prof? Então Tudo tá, certo. um abraço. Até mais, Abraço, prof. tchau, tchau. Tchau. Eu acho que seria isso, né, professores? Marcos, Wagner, Jardel, acho que a atividade está bem simples, bem pontual, né? Não tem grandes problemáticas aí. É uma atividade que já vai valer como primeira nota do segundo semestre, tá? Então, vocês sabem que nós estamos fechando o primeiro semestre, o conselho de classe do ensino médio é amanhã com os professores, e nós já fechamos o primeiro semestre. O segundo inicia-se, então, a partir de hoje, com essa atividade, tá? Então, fiquem ligados aí, qualquer dúvida, vocês podem ir perguntando que nós estamos à disposição. Tá ok? Se ninguém tem dúvida, né? A gente encerra Tudo por 10. aqui. Tudo 10, pelo jeito. Depois começa as pedição nos grupos. Mas Oi, lembrando, né, que é povo. bem fácil a atividade, né? É bem fácil, bem tranquilo, né? Se utilizarem todo o material, não tem como não tirar um 10 aí, Não são né? respostas extensas. Isso. Bem basicão mesmo, né? E 15 dias para fazer, bem tempo, né? Então tá certo, pessoal. Um abraço a todos, fiquem bem e qualquer questão vocês podem nos perguntar. Estamos à disposição. Abraço. Bom dia, Ok, pessoal. abraço a Até a todos próxima. também. Tchau para vocês, tchau, até tchau. mais.